pé, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 19. Mateus, se puder dar um grau aqui, aumentar um pouquinho, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso de número 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar aqui na Bíblia, eu não sei se dá para projetar. Evangelho de Mateus 19. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens, os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Até aqui, louvado seja o Senhor, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Você pode se assentar neste momento. Quem é um pouco mais antigo aí, lembrava que na cultura passava um programa que se chamava Provocações, né? Um programa que começou ali nos anos 2000, e em boa parte desse programa foi apresentado por um autor, por que não um filósofo, por uma pessoa que teve um papel de reconhecimento muito grande aqui no Brasil, chamado José Abujamra, né? E o Abujamra, ele sempre cativava aqueles dos quais ele entrevistava com algumas perguntas, né? E uma dessas perguntas, poucas vezes tentaram responder. E essa pergunta era mais ou menos assim, abre aspas: o que é a vida? Né? O que é a vida? Você já pensou nisso? O que é a vida? Porque nós vivemos em uma sociedade há muito tempo que tem se encaminhado, tem se moldado, tem se direcionado em prol ou em volta de um capital, né? Ou seja, a vida, na concepção de muitas pessoas, não é aquilo que elas que elas consigam ou tenham algum empenho em que fará que elas desenvolvem aquilo que está dentro do coração dela. A vida, na concepção de muitas pessoas, é longe de você praticar bons atos e por meio disso você se tornar uma pessoa melhor. A vida, na concepção de muitas pessoas, não é tratar o próximo bem. A vida, na concepção de muita gente, não é ter amor a nada. Porque, na verdade, o que muitas pessoas relacionam à vida e à felicidade da vida não está ligado àquilo o que as pessoas venham ser, aquilo que as pessoas podem desenvolver dentro de si, aquilo que as pessoas venham a aprender para explicar para o seu próximo, mas muitas vezes a vida e a felicidade em viver está ligada justamente ao capital. Está ligado ao dinheiro. É por isso que você vê cada vez mais pessoas trabalhando de forma absoluta, se adoecendo por conta de trabalho, abandonando compromissos maravilhosos em prol do dinheiro. Porque a vida e viver bem tem girado em torno, na maioria das vezes, do financeiro. Eu diria que a perspectiva de Jesus de vida é um pouco diferente. A perspectiva cristã acerca da vida é um pouco diferente, porque se a gente pega esse texto do qual nós fizemos a leitura, nós veremos em que há um jovem do qual nós não sabemos o nome,
Um jovem em que a Bíblia fala pouco, um jovem em que é pouco dito a respeito dele, mas um jovem que ele passa por uma experiência com Jesus, uma experiência diferente. E eu queria te dizer que muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus durante a sua trajetória. Muitas pessoas cruzaram o caminho de Jesus durante a sua vida. A grande parte foi de fato transformado. Mas, ao que me parece, o texto nos diz que esse jovem chegou com uma dúvida. Ele chegou inquieto, ele chegou angustiado, mas ele sai desse encontro muito pior. Ele saiu desse encontro triste, mesmo tendo um encontro com Cristo. Porque, irmãos, o encontro com Cristo é um negócio muito sério. Porque, diferente de muitas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, o encontro com Cristo que é Ele que proporciona, é Ele que vai atrás de nós, e nós cremos nisso, que a salvação vem por meio dEle, Ele é o Deus, é Ele que nos escolhe, isso é a nossa teologia básica, mas muitas vezes o que diz como será e como é o nosso encontro com Jesus é aquilo que está no nosso coração, porque a Bíblia nos mostra sobre uma mulher adúltera que teve um encontro com Jesus, e ela sai daquele encontro transformada. Falou sobre um cego que tem um encontro com Jesus e ele volta a enxergar. Fala de aleijados que tiveram um encontro com Jesus e foram transformados e foram restaurados, mas fala de um homem rico que teve um encontro com Jesus e saiu triste. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Eu até brinquei ontem no culto, ainda bem que o meu coração, o meu tesouro não está no futebol, porque se tivesse ontem eu teria saído daqui muito mal, porque eu sou santista, e ontem foi um dia muito triste, mas eu estou feliz, porque o meu coração ele não está nessas coisas. Mas o grande problema é que a gente tem esse hábito de colocar o coração em coisas, e quando as coisas nos frustram, a gente se chateia. O que é a vida? O que é a vida? Esse jovem ele chega a Jesus. Diz o texto, verso de número 16, pode acompanhar aí. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Algumas tradições ou traduções sugerem que esse jovem chegou até Jesus e ele falou: bom mestre. Sabe aquela pessoa que faz uma média? Você que é pai de mulher, pai de menina, sabe quando aquele genro vai lá na sua casa, Fábio? Sabe quando vai lá na sua casa? O Fábio tem 2 aqui, pelo menos presente, Chega lá fazendo a política da boa vizinhança, Fala: ô sogrão, tudo bom? Dá uma de menino comportado, E eu tenho a impressão de que algumas pessoas se relacionavam com Jesus e elas vinham com essa política da boa vizinhança. Diz sobre um mestre da lei, sobre uma pessoa muito religiosa, estudada na Bíblia, chamada Nicodemos, que quando ele vai até Jesus, ele faz uma média com Jesus porque ele queria pescar algo. E esse daqui faz a mesma coisa, porque ele chega até Jesus, ele fala: bom mestre, dá aquele tapinha nas costas, faz aquela média, e Jesus olha para ele, e o pastor até falou isso hoje, falou ontem, e Jesus às vezes tinha umas respostas curiosas, porque ele vira para aquele jovem, ele fala: por que você está me chamando de bom? Foi um balde de água fria em cima daquele jovem, porque ele tinha uma expectativa de que a forma que ele tratasse Jesus era a forma que Jesus o trataria de volta, porque essa é a perspectiva humana. Eu te trato bem para quê? Para você me tratar bem. Então, muitas vezes, o nosso relacionamento, a nossa vida, o nosso desenvolvimento não está em se desenvolver para ser uma pessoa melhor, mas está em uma contrapartida. É por isso que a gente corre tanto atrás de dinheiro. É por isso que a gente busca tanto no nosso tempo o dinheiro. E esse jovem ele chega até Jesus com essa pergunta provocativa. Ele fala: meu bom mestre. E Jesus corta as pernas dele e fala: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus, e amém por isso. Glória a Deus que só Deus é bom. Mas a partir dessa pergunta, Jesus ele começa a desenvolver um diálogo com esse jovem, porque esse jovem ele tinha uma pergunta acima de tudo. Não sei se vocês podem projetar aí o verso de número 16, a gente pode acompanhar ali, verso de número 16, olha o que está ali no final. O que preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Sabe uma coisa que o dinheiro não compra? A vida. A filha do dono do Santander, lá em Portugal, ela postou um trecho, uma frase, dizendo que o pai dela morreu lá em Portugal, preso em um quarto, sem oxigênio e com as contas muito cheias.
porque ele acabou falecendo de Covid, ele não pôde comprar a vida eterna. Irmãos, tem coisa que na vida a gente não compra, tem coisa na vida que não adianta você ser rico, não adianta você buscar o dinheiro, não adianta você militar em prol da bem-sucessão, porque o dinheiro não vai te comprar. E esse jovem, ele tinha esse pragmatismo, porque ele vai até Jesus com uma pergunta: bom mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus, entendendo a sua intuição, entendendo os desejos do teu coração, Jesus, ele dá uma intimada, fala: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? E esse jovem, alguns estudiosos sugerem que ele era um jovem bem-sucedido, porque um jovem rico, né, muito diferente de mim, né, muito diferente do Danilo, eu acho, né, muito diferente do Davi, que está ali atrás, mas esse jovem era rico. Um jovem na tradição judaica era alguém de mais ou menos 30, 35 anos. Esse jovem, ele era rico. Para ele ser rico dentro daquela posição, ou ele era de uma tradição influente, ou ele era uma pessoa que se desenvolveu muito bem na vida. Ao que tudo indica, ele era uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa que tinha influência, uma pessoa que tinha muitas coisas já bem resolvidas na vida, mas ele estava vivendo um paradigma que muitos de nós vivemos na nossa vida. Ele estava se perguntando o que era a vida. Ele não tinha entendido o que era a vida. Ele não entendia a vida de modo que ele queria comprar a vida. Por isso que ele vai até Jesus e faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Né? E Jesus olha para ele e fala: meu filho, você não sabe de nada, né? Você não sabe de nada. Você está me perguntando isso, sabe por quê? Assim, nas entrelinhas da palavra, porque você não entendeu nada da vida. Você não entendeu nada. Você tem essa concepção porque você está perdido. Você acha que o seu dinheiro, você acha que tudo aquilo que você está militando, que você está se esforçando, vai ser o suficiente para te dar a vida eterna. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós focamos o nosso tempo, nós focamos a nossa atenção, nós gastamos a nossa virtude em coisas que não melhoram a nossa relação com Deus. Muitas pessoas investem do seu tempo unicamente no trabalho. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que ficam meses sem vir à igreja porque procuram trabalho aos domingos, que procuram se esforçar e indiretamente está vivendo o complexo do jovem rico, achando que o seu esforço te trará vida eterna. Eu só tenho uma certeza na vida, irmãos. Acho que duas. A primeira, que Deus é bom. E a segunda, que todo mundo vai morrer. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Né? Você não vai viver para sempre. Você não vai ser a Dercy, você não vai ser a Elizabeth. Né? Você não vai fazer 300 anos. Você vai morrer. Né? Uma hora você vai, não adianta. É triste essa informação na nossa vida, mas a nossa vida só faz sentido quando a gente não entende a vida primeiro, mas que a gente entende a morte. Porque isso faz a gente olhar para a nossa vida e fazer, sabe o quê? Ressignificar ela. Para que você vai viver? Para que você vai viver? Para que você vai gastar os seus dias? Para que você vai gastar o seu tempo? O Salomão, em toda a sua intelectualidade, ele falou algo muito bonito: é tudo vaidade, né? Tudo vaidade, olha isso, né? Passa tudo e é tudo vaidade. Mas esse jovem, ele tinha um complexo. Por quê? Porque ele era rico, mas ele chegou no momento da vida em que ele não poderia comprar a vida eterna. E Jesus começa a ter um diálogo com ele, né? Jesus fala: vamos olhar um pouco a sua vida? Acompanha lá no verso de número 18 aí na sua Bíblia. Não sei se vocês podem projetar aí. Naquela hora, e ele lhe perguntou: quais? Jesus tinha falado antes, né? Sabe os mandamentos, né? Para a resposta dele. E ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Pode passar? Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode passar o próximo texto, por favor. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado, e o que me falta ainda? Sabe o que isso significa, irmãos? O jovem, ele sabia os mandamentos, porque se a gente pega esses mandamentos, é a teologia básica de Moisés. Né? Quando Moisés, ele tem a revelação de Deus, ele vai escrever os mandamentos, basicamente gira tudo muito em torno daquilo que ele falou. Ele, inclusive, ele até incluiu o amor. Quando Jesus resume a lei, ele fala sobre o amor ao próximo, né? Jesus resume a lei no amor, e nós falamos isso pela manhã. E Jesus, ele vê que o jovem, ele era instruído, porque isso só reforça que a tradição desse jovem
que o conhecimento desse jovem não era pouco. Esse jovem era um jovem instruído, além de ser um jovem rico, além de ser um jovem inteligente, além de ser um jovem curioso, ele era um jovem que entendia das coisas, né? E Jesus, ele faz essa provocação, né? Você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem, com muita arrogância, disse: eu tenho feito tudo isso, né? Isso eu faço desde que eu sou pequeno, porque o religioso, ele é uma máquina de cumprir lei, né? Ele é uma máquina de cumprir lei. O religioso é aquele que ele cumpre toda a cartilha, ele faz tudo bonitinho, mas muitas vezes, sabe onde ele se perde? Naquilo que envolve o amor. Porque Jesus, ele pega esse jovem. Jesus, ele viu que aquele jovem estava falando um monte de coisa. Jesus, ele começa a cercar aquele jovem para falar algo muito direto para ele. No verso de número 21 diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens. Irmãos, isso pesou no ouvido daquele jovem. Isso pesou, sabe por quê? Porque o coração dele estava voltado totalmente para o dinheiro. A capacidade dele de fazer qualquer coisa estava totalmente voltada para aquilo. Aquele jovem, ele estava totalmente alinhado com o propósito de ser rico. Quem gosta de dinheiro aqui, levanta a mão, né? Ninguém gosta de dinheiro aqui, irmãos, né? Então vamos fazer o dízimo e oferta de novo, né? Você pode dar tudo que você tem, né? Tô brincando. Mas todo mundo gosta de dinheiro. Não existe isso, irmãos, né? Eu estava até brincando com o Sebastião ali antes de entrar no culto, né? A gente estava falando lá, ele falou: não quero quem ganha, eu nem ligo para futebol, né? Eu vou gastar meu dinheiro, né? Eu quero que me dê dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Não é errado você gostar de dinheiro, né? O grande problema do dinheiro é quando o dinheiro se torna o nosso Deus. Né? O grande problema do dinheiro é quando você deixa de vir no culto para ganhar dinheiro, né? O grande problema do dinheiro é quando você coloca o dinheiro como uma prioridade santa na sua vida. Nós conversávamos hoje, aqui a gente almoçou junto, os pastores, tivemos uma conversa boa, mas nós falamos sobre um ser humano, sobre uma pessoa que está gastando dinheiro com um monte de coisa e está deixando faltar alimento em casa. Né? Tá deixando faltar alimento em casa, tá vendo os filhos passando fome porque tá olhando para o dinheiro. Eu conheço um cara que trabalhou mais de 40 anos em uma empresa. Ele ficou a vida inteira, ele guardava todo o salário. A mulher passava fome. Depois de 30 anos convivendo com esse homem, pão duro, a mulher falou: não dá mais, né? Não dá para viver com você. Não tô pedindo seu cartão de crédito, né? Não tô pedindo para você ir comigo lá no shopping comprar roupa, né? Não tô pedindo para você comprar as bolsas da Pátio, não tô pedindo nada disso. Eu estou pedindo o básico. Ele não dava. Esse cara, o pessoal estimava que esses 40 anos que ele trabalhou, ele já tinha mais de 1 milhão na conta. Ele morava em uma casinha de 3 cômodos no Jardim Ângela, né? Para você ver como o cara, ele era tão bizarro. O pessoal falava: meu, você tem tanto dinheiro, o que você está fazendo aí? Né? A casa ali com condições básicas para sobreexistência, mas aquele cara estava tão doente, que o chefe dele falou o seguinte: ou você começa a arrumar sua vida, ou eu vou te mandar embora, né? Aí quando ele viu que a fonte ia secar, né? Aí ele falou: não, agora eu vou ter que me ajeitar, né? Perdeu a esposa, deve estar lá com muito dinheiro, deve ter ali a sua segurança, mas viu tudo passar, viu tudo se perder por causa de dinheiro. Porque quando o dinheiro vira o Deus da nossa vida, quando o dinheiro vira o Senhor da nossa história, acontece isso, irmãos. A gente vira muquirana. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ser dizimista, porque o coração não está em Deus, está no dinheiro. Tem muita pessoa que tem dificuldade em ser dizimista, porque o coração está naquilo que é palpável, está no seu próprio mérito, ainda não está na dependência de Deus. Eu queria te dizer essa noite que quando a gente está nas mãos do Senhor, quando a gente se coloca à mercê do Senhor, tudo muda. E Jesus, ele faz uma pergunta para esse jovem: faz o seguinte, pega tudo que você tem, vai lá e vende e dá a quem? Aos pobres, né? Aí o jovem ouvir aquilo, que ele deve ter falado: nossa, esse Jesus, ele tem algum problema, né? Ele vai ordenar que eu pegue todo o meu dinheiro e reparta com os pobres, né? Não é por isso que ele saiu de lá muito triste, porque ele chegou com uma dúvida, né? E ele deve ter saído com um monte. O que é a vida? O que é a vida? A vida pode ser muitas coisas, irmãos. Mas Jesus, ele é muito claro quando ele se autoafirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus. É Jesus quem dá a vida. Então, o nosso tempo, a nossa alegria, o nosso vigor, a nossa paz e a nossa virtude, ela precisa ser gasta em Jesus.